Eu preparei aqui o seguinte, abri o meu Google Chrome, né, que é o navegador que a gente vai utilizar. Deixei ele, se vocês observarem no meu lado direito aqui, ele está com a minha conta pessoal, de propósito, né? Porque se eu tentar fazer as manipulações, né, entrar aqui no meu Google Sala de Aula, nós não vamos conseguir. Eu vou entrar num Google Sala de Aula pessoal e não um institucional, não do governo. Então, para a gente trocar, eu vou lá, clico na minha foto. Se você não tiver a sua conta já cadastrada aqui, é só você vir nessa parte, adicionar outra conta, e aí o seu Google Chrome, né, o seu navegador, ele vai passar a gerenciar essa conta aqui para você também. Né? Então, eu já fiz isso anteriormente, a minha conta já está aqui, eu vou acessar, pronto, ó, trocou a minha foto, né? Colocou o desenho e agora sim eu estou com a minha conta institucional. Vou abrir o meu Google Sala de Aula, vou abrir uma nova aba aqui, para vocês verem, e vou abrir o Drive. Ó, observe que quando eu abri uma nova aba, ele saiu de novo da minha conta. Então, às vezes a gente tem que ficar voltando aqui para a conta, tá? Vou abrir o Drive. O que eu tenho no Drive? No Drive, eu tenho todos os formulários que eu fui criando, tá? E todas as APNPs, todos os arquivos, na verdade, né, que eu fui enviando para o Google Sala de Aula. Então, as ferramentas do Google Suite, né, elas são todas integradas. O Gmail, o Drive, o Google Sala de Aula, tudo isso existe uma integração entre elas, então elas se comunicam entre si. Vou pegar uma turma, vou na parte aqui de atividades, a gente tem aqui, bem rápido, né, material. Quando que eu posto um material? É quando eu quero levar um conteúdo para as turmas. E atividade é quando eu quero que o menino faça uma atividade e me dê o retorno dela. Geralmente, eu sempre faço as minhas atividades já como teste. Então, vou criar aqui, ó, minha atividade 1. Posso colocar alguma instrução aqui. E aqui embaixo eu tenho acesso ao Google Formulário. Observe que quando eu faço uma atividade como teste, ele já gera, então, a opção do Google Formulário. No Google Formulário, a gente vai colocar, então, aqui um título para esse, né? Vou colocar aqui, por exemplo, cyberbullying. Vou fazer alguns questionamentos sobre cyberbullying. E aí é muito importante o quê? Inicialmente nesse formulário. É importante que a gente pegue o nome e a série do aluno. Isso aqui é simples de fazer, né? Aqui são questão, então vou colocar aqui, ó, nome, posso colocar completo, né? Nome completo. Do lado direito aqui, a gente tem a opção de escolher. É só o nome, ele só vai fazer uma escrita de uma linha, então é uma resposta curta. Se ele fosse escrever um texto, seria um parágrafo. Vou adicionar, nesse maisinho, eu adiciono uma nova pergunta. E aí eu vou passar série, primeiro 2, e assim vai sucessivamente. O ideal aqui, tanto na série quanto no nome completo, é tornar eles obrigatórios, tá? Então o aluno ele só consegue enviar a resposta dele se essas duas opções aqui estiverem preenchidas. Agora, toda vez que eu vou criar um formulário, eu preciso fazer isso aqui, né? Eu preciso digitar tudo isso aqui? Não. Existe uma opção. Ó, vou excluir aqui essa parte série. Vou excluir este aqui. Vou excluir este aqui também.
Vou vir aqui, ó, minha segunda opção, importar perguntas. Olha o que ele vai fazer, ele vai carregar os formulários que estão disponíveis, tá? Inclusive aqui tem formulários de todos os professores. Estão todos aqui. E eu vou pegar um formulário que eu já utilizei, eu sei que é meu, por exemplo, esse aqui, eu sei que é meu. Vou selecioná-lo, clico em cima dele, selecionar. Ele carrega para mim, do meu lado direito aqui, ó, todas as perguntas, né? Todas as questões que estão ali naquele formulário. Então, eu vou selecionar aqui, ó, nome e turma. Importar perguntas. Prontinho. Já está, né? Aquilo que eu já havia preparado da primeira vez, ele já carrega para cá. Já está tudo aqui. Inclusive, ele carregou já como obrigatório, né? Porque no outro formulário, eu já tinha deixado como obrigatório. Outra coisa que eu sempre faço também é dividir o meu formulário em seções. Por exemplo, quando o aluno ele entra, a primeira coisa que ele vai ver vai ser essa visualização aqui, né, do título, para ele marcar o nome, para ele selecionar a turma. E depois eu crio, ó, eu vou na última questão que eu quero dividir, né, que eu quero colocar como seção, e vou adicionar uma nova seção. Por que isso? Porque depois que ele preenche o nome e a turma, ele tem a possibilidade de clicar no botão próximo e aí sim ele vai startar a sessão para responder os exercícios. Então vou colocar aqui exercício e vamos adicionar perguntas aqui. E aí, ó, nesse exercício de cyberbullying, o que eu quero fazer? Eu quero colocar uma imagem aqui para eles, e eles vão responder algumas perguntas sobre essa imagem. Então, eu já baixei uma imagem da internet, eu vou colocar ela, vou selecionar de novo o título, tá? Por quê? Porque se eu tiver com uma pergunta selecionada e vir aqui, por exemplo, ó, e adicionar uma imagem, lembrando que eu posso adicionar uma imagem, essa imagem ela vai ser o meu topo aqui, para eles analisarem, para depois responder as perguntas. Mas eu posso colocar uma imagem também no meio da pergunta? Pode. Você tem a opção de colocar uma imagem, né, ali dentro da pergunta. Eu vou adicionar uma foto, né? Vou adicionar meio que errado aqui, ó. Eu estou com a pergunta selecionada, vou adicionar uma imagem, e aí ele me dá as opções. Eu quero essa imagem, ela está na minha máquina, né? Eu já fiz o download dela, eu posso pegar de uma câmera, né? Posso buscar o URL, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, imagem cyberbullying, venho aqui em imagens, ó, eu tenho esta imagem aqui, se eu pegar, copiar o endereço dessa imagem, posso trazer para cá, Ctrl V, e ele já vai carregar a imagem para mim, tá? Eu já fiz o teste uma vez, desta forma aqui, se o aluno estiver usando o escolar sem internet, ele não, a imagem não carrega para ele, tá? Fica um xizinho lá. Porque o que acontece? O formulário, ele está guardando, na verdade, não é a imagem, ele está guardando o caminho da imagem. E aí, quando carrega o formulário, é que ele vai buscar a imagem. Mas se não tem internet, ele não traz a imagem. Então, para mim, não seria, acredito que não seria o ideal para a gente trabalhar dessa forma. Posso pegar do Fotos, posso pegar do Google Drive, né, se eu já subi alguma imagem, posso fazer uma pesquisa direta, né? A mesma pesquisa que eu fiz aqui, eu posso fazer aqui, e ele vai me trazer algumas imagens relacionadas a essa pesquisa que eu fiz. Vamos fazer o seguinte, eu vou baixar
a imagem, tá? Então eu vou selecionar aqui, clicar com o botão direito, vou salvar a imagem como? Vou selecionar aqui o meu desktop, salvar, a imagem está salva, volto para o meu formulário, vou voltar lá no upload, procurar, pronto, ele carregou a imagem aqui para mim. Quando ele carrega a imagem, do meu lado esquerdo eu tenho aqui um menuzinho, né, onde eu posso alinhar a imagem ao centro, tá? Posso alterar essa imagem, a imagem não ficou boa. Se eu clicar aqui, ele vai abrir de novo, né, a caixinha para que a gente possa procurar uma outra imagem. Ou se eu selecionei a imagem errada, né? Ou posso simplesmente já remover a imagem daqui. Bom, a imagem ficou meio grande, né? A gente precisa diminuir um pouquinho ela. Então, nas bordas, nas laterais aqui, ó, a gente tem esse quadradinho azul que a gente consegue diminuir essa imagem. Vamos colocar o título, né? Vou colocar o título aqui. E observe que ficou uma pergunta solta aqui em cima, né? Ela está perdida aqui. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa pergunta, né, clicando sobre ela e excluí-la, ou simplesmente eu posso clicar aqui nesses 6 pontinhos e arrastá-la para baixo, para que ela fique abaixo da imagem. Vamos fazer uma pergunta. E aí, observe que ele já me dá algumas sugestões, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, adicionar tudo. Ele vai adicionar sim, não e talvez. Ó, ele já colocou aqui para mim, sim, não e talvez. Ah, não, mas talvez eu não quero. Eu só quero que o aluno responda sim ou não. Então vou vir aqui e vou excluir aqui. Então, fiz aqui a minha pergunta, sim, não, vou acrescentar um vídeo. Sobre o vídeo é o seguinte, a gente pode pesquisar um vídeo direto no YouTube, né? Pode passar um URL para ele. Dentro de uma pergunta, a gente não consegue colocar vídeos, são só imagens, tá? O vídeo, ele só é colocado através dessa opção aqui de adicionar vídeo. Porém, eu vejo uma limitação nisso por causa da internet. Porque o que acontece? Se a gente colocar algum vídeo aqui para a criança assistir, a gente tem que ter certeza que ela vai ter internet para fazer acesso ao vídeo. A gente não consegue fazer colocar esse vídeo aqui dentro do Forms. Agora, a gente consegue colocar o vídeo dentro da atividade. Pelo YouTube, mesma coisa, só se a criança tiver internet. Se não, por arquivo, né? Você pode baixar um vídeo por arquivo, e aí esse vídeo vai subir para a plataforma. Se eu não me engano, a forma mais simples de se baixar algum vídeo no YouTube é retirando. Aqui você consegue baixar, tá vendo? Eu tirei lá o do YouTube, né? O Tube, U-B-E, eu tirei, deixei só Yut, e aí a gente consegue baixar, ó. Você vai baixar para só áudio, né? MP3, ou então o vídeo em MP4. E aí isso vai baixar para o seu computador e você vai subir para a plataforma como arquivo, né? Selecionar o arquivo e aí você sobe com esse vídeo para que o aluno possa assistir aqui dentro. Voltando aqui, eu vou fazer mais algumas perguntas. Sabe que de acordo com o que eu vou
escrevendo, ele tem algumas palavras-chave que o Google Forms ele já vai sugerindo quais são as opções que a gente quer colocar. Então aqui ele já definiu, né, é um texto, é uma resposta longa, então ele trouxe um parágrafo para cá, para que o aluno possa colocar um texto. Vou adicionar mais uma. Poste uma foto do seu caderno, sua, alguma coisa assim, só para a gente aprender aqui essa ferramenta aqui, ó, upload de arquivo, tá? A gente verificou um bugzinho, né, no escolar, em que o aluno ele não consegue responder a resposta dele direto aqui na atividade. Se você pedir ele para postar alguma imagem, bater uma foto, ele não vai conseguir. O sistema trava. Se ele estiver usando o aplicativo Google Sala de Aula no celular dele, ele consegue, mas ele precisa de internet. Com o escolar, ele não vai conseguir. Mas se ele estiver utilizando o formulário, através dessa ferramenta de upload, ele consegue. Então vamos aqui continuar para a gente parametrizar esse upload. Permitir apenas tipos de arquivos específicos. Tá? Isso é quando você, eu quero que o aluno ele poste aqui um arquivo, uma imagem, mas a imagem tem que ser em JPEG ou JPG. Você vai definir essa extensão aqui e o formulário só vai permitir que ele suba com essa imagem. Número máximo de arquivos. Quantos arquivos você quer que ele tenha possibilidade de subir? 1, 5 ou 10. Especificada. E o tamanho máximo dos arquivos, né? 1, 10, 100, 1 GB. A gente pode deixar 10 aqui. Não há problema. E prontinho. Ok. Nos botõezinhos aqui embaixo, né, todas as perguntas vão carregar esses botãozinhos. A gente tem aqui a opção de duplicar esta pergunta, tá? Então ele vai fazer uma cópia dessa pergunta logo abaixo. A gente tem a opção de excluir, tornar ela obrigatória. Eu não gosto de deixar as minhas questões obrigatórias. Por quê? Porque o aluno pode não saber como responder. E aí ele pode deixar em branco, né? Ele pode me responder em branco. Depois eu vou verificar, não, essa resposta dele foi em branco. E vou tomar a iniciativa necessária. Como eu já startei aqui, então, o processo, né, de um formulário como teste, eu vou vir aqui, ó, em chave de resposta, vou lá na minha primeira pergunta, chave de resposta, e eu tenho a possibilidade de, por exemplo, dar uma pontuação, caso o aluno acerte a questão, e tenho a possibilidade de marcar qual é a questão correta, tá? Marcando uma questão, olha, já fica uma questão correta aqui. E eu posso adicionar um feedback para ele se a resposta estiver incorreta, e um feedback, é um texto, né? Ou um feedback para quando ele acertar essa questão, se a questão estiver correta. Também posso adicionar aqui um link, por exemplo, para um site que tenha essa determinada matéria, né? Ou então um vídeo para que ele possa assistir quando ele terminar essa pergunta. Quando é um texto, geralmente a gente faz o quê? No feedback, né, você vê que ele só tem um feedback, não tem resposta certa ou errada. Né? É um texto, ele vai escrever esse texto, não teria como o formulário corrigir o texto, né, pelo menos ainda não é esse machine learning, né, essa inteligência da máquina ainda para fazer isso. Então, no feedback eu costumo colocar um direcionamento.
eu esperava que você fosse por esse caminho aqui. Então, eu dou um direcionamento para o aluno, para que quando ele termine ali a pergunta, né, ele veja para onde eu esperava que ele fosse. Essas respostas e esses feedbacks só serão dados no final do formulário. Então, ó, vou lá para cima, terminei aqui as minhas 2 sessões. Vamos dar uma olhadinha como o formulário está agora. Se eu quiser acompanhar esse formulário, o que eu tenho que fazer? Deixa eu colocar o nome dele aqui, para depois a gente achar. Tudo que a gente faz, automaticamente já fica salvo. Observe que não tem nenhum botão de salvar. Então, a gente vai modificando e o Google já vai salvando para a gente. No olhinho aqui, a gente consegue visualizar esse formulário. Então, olha como é que ele está. Ele já começa aqui, ó, me pedindo o nome e me pedindo a turma. Se eu tentar passar, ele não vai deixar. Então, eu preciso preencher o meu nome e selecionar uma turma. Ó, observe, ó, ele passa, né? A segunda sessão, exercícios, começa. Então, eu tenho aqui uma imagem. E aí eu vou marcar minha resposta. Não vou postar nada. Só que assim, tá bem simplesinho, né? Eu queria que ficasse um pouquinho mais colorido, com uma imagem. Tem como fazer isso? Tem como fazer. Vou abandonar lá as minhas respostas. Vou vir aqui, ó, personalizar tema. Eu posso escolher uma imagem que o Google já me traz pré-definido, tá? Você pode escolher qualquer imagem dessas. Escolher essa do espaço. Se você não quiser colocar imagem, você pode remover ou não escolher nenhum tipo de imagem e pode escolher cores, né? Pode colocar alguma cor para o seu tema ali. Plano de fundo, ó, observe que ele vai alterando. Se eu quiser alterar a fonte, tá? Porém, a fonte só são essas aqui, né? Então, são específicas, são essas 4, você tem que escolher entre essas 4 fontes aqui. Terminou, só fechar, ele já está salvo. Já está funcionando. Vamos ver como é que está ficando? Ó, vamos aqui em configurações. Primeira aba, geral. Eu sempre marco aqui, coletar o endereço de e-mail. Tá? Eu sempre marco porque eu quero saber qual que é o e-mail do aluno. Se eu precisar dar uma devolutiva, responder alguma coisa a ele, eu tenho o e-mail dele em mãos. Esse recibo de resposta é quando ele termina para me enviar o formulário, né? Enviar o formulário, se eu quero que ele, aluno, receba uma cópia das respostas dele. E aí eu posso deixar selecionado se ele solicitar o recibo, tá? Ou sempre. Sempre não vai solicitar o recibo, toda vez que ele terminar, ele recebe o recibo dessa resposta. É necessário fazer o login? Ou seja, eu deixo marcado aqui, restringir os usuários. Por quê? Porque o aluno só consegue responder esse formulário se ele tiver logado na conta institucional. Isso aqui tem prós e tem contras, né? Depois, uma outra oportunidade, a gente pode discutir sobre isso aqui. Limitar a uma resposta. Se eu quero que ele me envie uma vez só esse formulário, né? Depois ele não consiga entrar novamente e responder de novo, eu marco essa opção. Os participantes podem editar após o envio, então eu posso marcar essa opção se eu quero, por exemplo, ele enviou e depois ele, não, eu aprendi e quero fazer quero alterar uma questão lá. Ele vai conseguir entrar naquele formulário dele, que ele já respondeu, e vai conseguir alterar uma resposta. Ver gráficos de sumário, isso aqui só é interessante se eu estiver fazendo uma pesquisa, né? Por quê? Porque ao final da pesquisa, o aluno consegue olhar um gráfico com quais foram as respostas mais dadas. Então,
Quando é uma atividade convencional, isso aqui não vale a pena. Tamanho máximo de todos os arquivos enviados. Isso aqui só fica aparecendo quando a gente seleciona aquela opção de upload. Então eu seleciono aqui qual que é o tamanho máximo que vai armazenar aqui dentro desse formulário. Em apresentação, eu sempre gosto de colocar, mostrar a barra de progresso, que é o quê? Quando o meu, vou salvar aqui para vocês verem, quando o meu formulário está muito grande, eu vou quebrando ele em várias seções, né? Então eu deixo um ou duas questões por página e vou quebrando ele. E aí, quando o aluno entra para responder essas questões, ele vai observar essa barrinha aqui, ó. Então ele sabe quantos ainda falta, né, para ele responder. E essa barrinha ela vai enchendo de acordo com o que ele vai respondendo. Isso é interessante na visão do aluno. Eu posso embaralhar as perguntas, né, a ordem das perguntas. Isso aqui é muito interessante quando a gente está trabalhando isso dentro de sala de aula, por exemplo, com o Chromebook, né? Porque aí, quando todos os alunos vão acessar, você montou uma prova só, né? E eles vão acessar esse formulário para realizar a prova. E aí você vai embaralhar as perguntas. E aí vem tipo a prova do Enem, né? O da frente vai estar com a pergunta, né? A, B, C, D. O de trás vai estar C, D, BA, e assim sucessivamente. E aí inibe um pouco a cola. Para as atividades que eles estão fazendo, cada um na sua casa, não sei se é válido. E aí fica por conta de cada professor. Mensagem de confirmação. Isso aqui você pode colocar, é opcional, tá? Se você quiser, cara aluno, recebi sua atividade. Ou sua atividade foi enviada com sucesso, alguma coisa assim. E essa opção testes, observe que ela está ativa, né? Por quê? Porque a gente já criou uma atividade como teste. Então, ele já criou um formulário e ele já marcou para mim essa opção como teste. Por isso que eu consigo, com essa opção marcada, validar as respostas, adicionar o feedback e validar as respostas. Qual é a resposta certa e qual é a resposta errada. Porque essa opção teste está marcada. Então, se você criou um formulário não como teste e quer transformar ele em teste, é só entrar aqui em configurações, aba testes, criar teste, e ele ativa aquelas opções para você. Esse ativar modo bloqueado também é quando a gente usa Chromebooks, tá? O que ele vai fazer? Quando o aluno acessar esse formulário, ele vai travar todas as abas do navegador. Então o aluno ele não consegue nem abrir um novo navegador e nem consegue abrir alguma aba para fazer pesquisa, né? Então evita a cola, né? Se você vai liberar a nota, né? Se tivesse nota, né, nas atividades, se a gente marcasse ali a opção de notas, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, dar 10 pontos, se ele acertasse essa questão, e aí no final ele saberia qual que era a nota dele. Ou então, posteriormente, depois que você corrigir o formulário e enviar. E aqui embaixo, quando ele termina de enviar, se você quer permitir que ele veja quais foram as perguntas que ele acertou, que ele errou, que ele acertou, e quais foram os valores de cada resposta. Se você deixar marcado, ele vai ter essas visualizações. Bom, a parte de criação é essa aqui.